Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nós estamos começando a nossa primeira semana de estudos do curso de formação de capacitadores e capacitadoras do programa Claves. O tema da nossa primeira semana é Hermenêutica Bíblica Libertadora. E esse tema será dividido em 4 sessões. A primeira é a introdução, a segunda nós vamos falar sobre os desafios e as tarefas da interpretação bíblica. Na terceira sessão, nós vamos falar sobre como ler a Bíblia comprometidos com a libertação. E na quarta sessão, nós vamos falar sobre alguns princípios hermenêuticos e as suas características. A Bíblia é, sem dúvida, o livro mais publicado, mais lido, debatido e disputado da história da humanidade, levando-se em consideração as incontáveis interpretações e sentidos atribuídos aos seus textos. Como vocês sabem, ler a Bíblia, seja individualmente ou seja em comunidade, seja de forma devocional ou seja de forma crítica, tem sido uma das características fundamentais da Igreja cristã pós-Reforma Protestante e mais recentemente entre os católicos, graças aos movimentos de popularização das Sagradas Escrituras a partir da primeira metade dos anos 60, devido ao impulso do Concílio Vaticano II, que redefiniu a perspectiva da Igreja Católica em relação à interpretação da Bíblia. Como já disse um estudioso do Novo Testamento, chamado Richard Longenecker, a hermenêutica é parte essencial da identidade cristã. Ela tem profundas implicações para a formulação da teologia cristã, no sentido de que o pensamento cristão se fundamenta na Bíblia, ou, como diriam os protestantes, somente nas Escrituras. E também comunica cada aspecto da vida cristã, além de orientar a missão da Igreja em sua proclamação e na sua missão. A hermenêutica, então, ela tem uma importância vital para a tarefa de compreender a Bíblia, porque ela é o processo teórico e metodológico através do qual nós refletimos sobre os conceitos, os princípios, as regras que são universalmente necessárias para interpretar os significados presentes nos sinais e símbolos, sejam eles escritos ou falados. A hermenêutica se refere à teoria da interpretação, mas não é o trabalho, a ação da interpretação em si mesma. É basicamente a teoria sobre uma prática. A prática em questão é chamada de exegese. Em outras palavras, se aplicada ao estudo da Bíblia, a hermenêutica é a área do conhecimento sobre como nós lemos, interpretamos e aplicamos o texto bíblico. Infelizmente, o modo ou os modos como a Bíblia tem sido lida e interpretada nem sempre têm sido libertadores. E o que eu estou querendo dizer com isso? Ou seja, por que é que a nossa interpretação da Bíblia deveria ser libertadora? Para quem estuda a Bíblia do ponto de vista da fé cristã, ou melhor, que estuda a Bíblia como uma pessoa que professa a fé cristã, considera o texto como revelação de Deus à humanidade. Essa revelação é fundamentalmente uma experiência de encontro, de aproximação e reconciliação entre Deus e a humanidade, cuja relação foi rompida ou manchada pelo pecado. Mas nós sabemos que esse encontro não é somente bilateral, ou seja, entre o indivíduo e Deus. É preciso também que as pessoas se reconciliem entre si. Como já disse o Evangelho de João, como disse João em uma das suas cartas, se Deus assim nos amou, enviando o seu Filho para expiar os nossos pecados, também nós devemos amar uns aos outros. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Visto que nisto que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E aí João
arremata: se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Esse texto está na primeira carta de João, no capítulo 4, nos versículos de 11 a 13 e o último no versículo 20. Esse ensinamento parece estar em profunda consonância com aquela instrução de Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 12, dos versículos 34 ao 40. Todos nós sabemos que nenhuma reconciliação, seja com Deus ou com o próximo, e talvez nem mesmo o encontro, porque uma coisa depende da outra, pode acontecer sem que nós sejamos libertos das amarras que nos prendem e nos impedem de perdoar e também de pedir perdão, ou sem que nós sejamos livres das pedras de tropeço que colocamos na vida dos outros, ou das pedras de tropeço que nós nos tornamos por causa dos nossos preconceitos, das nossas discriminações, dos nossos julgamentos, das implicâncias, das intolerâncias, da rejeição e até mesmo da hostilidade para os que estão ao nosso redor. Então é importante lembrar que também essas amarras e pedras de tropeço não se manifestam somente na nossa falta de compaixão e de misericórdia com as pessoas. Ou seja, que isso não é só uma questão interpessoal, que se revela na nossa rebeldia para com Deus, por exemplo, mas também nos sistemas injustos que nós criamos. Sistemas que promovem competição ao invés de cooperação, sistemas que criam abismos sociais e econômicos, que criam castas e dividem as pessoas em categorias, classificando as pessoas de acordo com a sua linhagem, com a sua nacionalidade, com a sua etnia, sexo, idade, etc. Isso é, o pecado que causa separação entre Deus e a humanidade e entre as pessoas se manifesta não só na dimensão interpessoal, mas também de forma estrutural. Por essa razão, a nossa leitura da Bíblia deve ter como um dos seus objetivos compreender de maneira sistemática a experiência do encontro e a experiência da reconciliação entre Deus e a humanidade do ponto de vista da libertação, trazendo luz às iniquidades, sejam pessoais ou estruturais, e iniquidades que causam separação e inimizade. Desse modo, do ponto de vista da fé, nós lemos a Bíblia tanto para compreender como Deus se revela e promove esse encontro de reconciliação com a humanidade, como também para saber o que Deus requer de nós nesse processo. Como discípulos e discípulos de Jesus, nós reconhecemos que devemos agir segundo os seus passos em tudo. O Leonardo Boff, teólogo católico, resumiu muito bem essa ideia, dizendo que seguir a Jesus é prosseguir a sua obra, perseguir a sua causa e conseguir a sua plenitude. Isso significa que o objetivo da vida cristã é que nós nos pareçamos cada vez mais com Cristo e assumamos a sua praxis como a nossa praxis. Se considerarmos então que Cristo é aquele que, sob o Espírito Santo, foi ungido para evangelizar os pobres, enviado para curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor, então também nossas são essas tarefas. Se a vida que Cristo promove é abundante, todo aquele que se identifica como seu discípulo ou discípula não pode se contentar em promover nada menos do que isso. Nesse sentido, todo o esforço hermenêutico daqueles e daquelas que professam a fé cristã e se reconhecem como discípulos e discípulas de Jesus deve necessariamente
apontar para uma experiência de encontro libertador e reconciliador entre Deus e a humanidade. Eu penso que esse esforço é indispensável, principalmente porque ao longo da história e também nos dias atuais, a Bíblia tem sido interpretada de um modo que não somente legitima a violência, mas contribui para perpetuá-la. Essa legitimação ocorre por muitas razões, mas geralmente nasce a partir do não reconhecimento do outro como pessoa, criada e amada por Deus, seja por causa do seu tom de pele, da sua etnia, da sua origem geográfica, da sua religião, da sua condição social, da sua orientação sexual, qualquer que seja a diferença dessa pessoa para conosco. Nesse sentido, muitas leituras da Bíblia serviram e continuam servindo para alimentar o racismo, alimentar o sexismo, o nacionalismo, a xenofobia, o classismo, o adultocentrismo, a homofobia e muitos outros tipos de preconceitos e também violações de direitos. Nós devemos nos lembrar que, num passado não muito distante, a Bíblia foi utilizada para justificar a escravidão, justificar a pena de morte, a teoria da guerra justa e com essa teoria da guerra justa, a consequente invasão de um país pelo outro, em muitos casos resultando em genocídios, estupros coletivos, execuções em massa, sequestro e abuso sexual de crianças, dentre outras atrocidades. Mais recentemente, a palavra de Deus é utilizada indiscriminadamente para sustentar a argumentação de projetos políticos de redução da maioridade penal e para impedir que escolas públicas e até mesmo privadas sejam impedidas de discutir temas relacionados à política e à sexualidade. É importante reconhecer que nem sempre há uma intenção deliberada de quem interpreta a Bíblia de adulterar os significados do texto para atender uma determinada agenda político-ideológica. Muitas pessoas que leem a Bíblia e a interpretam creem firmemente que o resultado das suas leituras, das suas interpretações, são frutos de uma leitura genuinamente fiel àquilo que eles acreditam ser os propósitos de Deus. Nós vamos discutir um pouco mais adiante como essas nossas preconcepções podem influenciar a nossa leitura da Bíblia. Mas, por enquanto, nós devemos ter em mente o seguinte, que não há leitura desinteressada ou neutra, nem da Bíblia, nem de qualquer outro texto ou objeto sujeito à interpretação. Ou seja, toda leitura é condicionada por uma preconcepção. Sempre utilizamos algum tipo de lente para observar e compreender o mundo, que pode ser a nossa cultura, o tipo de educação que tivemos, as nossas experiências pessoais e coletivas, os nossos preconceitos, as nossas ideologias e inclinações políticas, dentre muitas outras. E tão importante quanto reconhecer que sempre há uma lente ou uma chave de interpretação é saber o grau de influência que ela pode exercer na nossa interpretação. O termo técnico para essas lentes é mediação. Nesse sentido, toda leitura é mediada por um instrumento de análise que pode ser linguístico, histórico, social, político, cultural, religioso, ou até mesmo a junção de dois ou mais desses instrumentos. Para chegarmos ao ponto de dizer que a palavra de Deus diz tal coisa, nós devemos analisá-la cuidadosamente a partir dos instrumentos que nós temos em mãos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. A principal contribuição de cada abordagem interpretativa e os seus respectivos sujeitos, seja o pobre, a mulher, a criança, o negro, o indígena, a pessoa com deficiência, os migrantes, os refugiados, etc., como categoria de análise ou como chave interpretativa, é destacar uma verdade muito pertinente, mas ignorada por séculos pela exegese cristã, que as vulnerabilidades do ser humano
resultantes da queda afetaram a sua existência de diversas formas. E que Deus quer restaurar o ser humano de maneira integral, em todos os seus aspectos, em todos os aspectos da vida que foram afetados pela queda. Nesse sentido, o clamor pela vida de cada sujeito deve necessariamente apontar para todos os elementos que constituem a sua vida concreta, com todos os seus detalhes e com todas as suas nuances. E mais do que isso, identificar os modos de pensar, as práticas e os comportamentos individuais e coletivos que dificultam ou inviabilizam a vida desejada por Deus. E por fim, propor caminhos que promovam a vida, que promovam o bem-estar, os bons tratos. Por essa razão é que nós devemos estar sempre atentos e atentas às diversas leituras que são feitas da Bíblia e o que cada tipo de abordagem está dizendo e propondo, sem, a priori, rejeitar ou combater essas abordagens, mas compreendê-las e tentar dialogar com cada uma delas na medida do possível. Portanto, nenhuma chave de leitura, nenhuma categoria de análise ou lente será capaz de dar conta de explicar a complexidade do ser humano. Nenhuma delas será capaz de garantir a nós a melhor ou a mais correta visão do texto, mas cada uma delas vai contribuir ao seu modo para nos ajudar a enxergar melhor o texto, a observar detalhes que antes passavam despercebidos, ou a discernir entre o que será útil ou não na nossa interpretação. Cada lente apresenta uma característica, uma propriedade em particular, que as outras não possuem. É por isso que nós devemos conhecer o maior número de lentes possível, as suas características, os seus alcances, mas também as suas limitações. E nós vamos fazer isso na última parte dessa aula introdutória. Uma outra questão importante é que, quando nós consideramos a Bíblia a partir da perspectiva de fé, nós aprendemos que ela é o dom de Deus para a humanidade através de um processo de revelação e inspiração produzido pelo próprio Deus. Além disso, nós cremos que Deus atuou durante séculos nesse processo, por meio do qual os livros da Bíblia foram escritos. Mas a Bíblia é também o livro do povo de Deus, no sentido de que é o testemunho ou a resposta histórica do povo de Deus à sua revelação. Como tal, a Bíblia é também uma obra literária. A palavra de Deus se encarnou na vida humana e, inevitavelmente, ficou permeada por características específicas da vida humana, tais como cultura, linguagem, visão de mundo, etc. Nesse sentido, a Bíblia é também um produto humano, mas não na sua essência, porque nós cremos na sua inspiração divina, mas é um produto humano como um espelho, um reflexo da experiência humana. Ao mesmo tempo em que lemos a Bíblia para compreender a vida e a história, também a vida e a história nos ajudam a compreender a Bíblia. Se nós somos capazes de compreender o que Deus revelou a nós através da Bíblia, é justamente porque ela foi concebida em linguagem humana e porque ela exala a experiência humana. É por isso que muito frequentemente nós somos capazes de nos ver nos textos bíblicos, porque mesmo as particularidades de cada povo, de cada época, lugar, cultura, evidenciam o que há de universal no ser humano, as suas virtudes, as suas fortalezas, também as suas mazelas, as suas fraquezas. Por exemplo, um texto milenar sobre a disputa entre duas mulheres pela precedência na geração da descendência de um patriarca dentro de uma família nômade tribal do Oriente Médio, como é o caso de Sara e Agar, ou então a rivalidade entre dois irmãos pela atenção dos pais, que é o caso de Esaú e Jacó.
Essas duas histórias podem e ainda revelam muita coisa sobre a natureza humana e sobre a necessidade que nós temos de redenção. Do mesmo modo, os poemas dos Salmos, as exortações de Eclesiastes, os conselhos de Provérbios, as advertências dos profetas, a esperança contida nos Evangelhos, as instruções e encorajamento das epístolas do Novo Testamento e tantos outros textos bíblicos continuam atuais e pertinentes na sua capacidade de desnudar a alma humana e expor as suas fragilidades, expor os seus medos, as suas necessidades. E isso faz com que seja gerada uma identificação entre nós e o texto. Assim que, sem medo de exagerar, nós podemos dizer que a história do povo de Deus, tal como descrita na Bíblia, é também a nossa história. E o texto primordial que encontramos na Bíblia se converte em nossa própria realidade e orienta a nossa vida, apesar das distâncias culturais, apesar das distâncias geográficas. Quem de nós nunca chorou ao ler um salmo de lamento enquanto lutava com um problema que parecia sem solução? Quem de nós, por outro lado, não encontrou alento em um cântico de júbilo pela libertação oferecida por Deus, quando nós mesmos estávamos experimentando essa libertação? Quem nunca se identificou com algum personagem das parábolas de Jesus ou se encheu de esperança ao perceber que, apesar de tudo, mesmo sendo nós pessoas muito frágeis, vulneráveis, sendo pequenos e sendo pecadores, nós lemos que também somos alvo do amor de Deus, de um Deus que nos restaura e de um Deus que nos desafia a superar as inimizades que nós construímos ao longo das nossas vidas e andar em comunhão uns com os outros. O segundo ponto dessa nossa introdução à interpretação bíblica é a partir da pergunta: que desafios temos diante de nós ao interpretar a Bíblia? Um dos grandes desafios da interpretação bíblica é que as grandes ou as questões presentes em textos antigos, que são questões próprias do seu tempo, são tratadas a partir da nossa realidade histórica. Em outras palavras, nós nos debruçamos para entender os textos de outros tempos que expressavam outros pontos de vista sobre o ser humano, sobre o mundo e sobre as coisas, com a mentalidade dos dias de hoje. Existe um abismo aí que precisa ser superado. Isso porque é muito comum que os contextos culturais e os seus modos de pensar, as normas de convivência, as normas sociais, as leis, os costumes expostos na Bíblia, muito frequentemente nos chocam. Como, por exemplo, nós podemos ler o texto de Levítico e nós vamos encontrar ali uma série de leis que não tem nenhuma ressonância para a nossa realidade atual. Mas por que esse livro é importante? Por que esse livro está na Bíblia? Por que nós devemos interpretá-lo? Porque eles contêm verdades, princípios bíblicos que são atemporais. E nós também vamos trabalhar um pouco essa questão mais à frente. Mas, citando aqui um historiador e também professor do Novo Testamento, chamado Scott McKnight, ele disse o seguinte no seu texto, no seu comentário à Carta aos Gálatas: pensar que a Bíblia e nós habitamos no mesmo âmbito cultural, intelectual e social não funcionará. Nos separam demasiadas diferenças, anos, quilômetros e mudanças sociais. Então, interpretar a Bíblia requer a capacidade de estudar dois horizontes, o antigo e o moderno. Por outro lado, requer também pessoas que desejem cruzar tais contextos e fazer com que o antigo fale vigorosamente ao moderno. Esse processo ocorre cada vez que um cristão afirma que Deus lhe falou através da sua palavra. Mas creio também que esse acontecimento requer a paciente observação dos textos bíblicos e o discernimento crítico do nosso tempo.
O que o Scott McKnight estava querendo dizer com isso? Ele queria dizer que interpretar a Bíblia é uma tarefa que requer a capacidade de estudar e compreender pelo menos dois horizontes, o mundo antigo e o mundo atual. Depois desse primeiro passo, devemos então nos perguntar o que a mensagem bíblica comunica hoje. Para responder essa pergunta, nós teremos que cruzar esses dois mundos. E o que nós fazemos com isso? Observando atentamente as características do texto bíblico e discernindo de forma crítica o nosso próprio mundo, a fim de fazer com que o antigo fale ao mundo atual, nós começamos a pensar num processo de contextualização. A contextualização é muito importante, mas nós sabemos que muitos cristãos, consciente ou inconscientemente, independente da denominação ou da corrente teológica, acabam lendo a Bíblia sem o cuidado de refletir sobre a necessidade da contextualização da sua mensagem. E o que acaba acontecendo? Eles fazem uma transposição direta dos textos que estão permeados por uma determinada cultura, uma determinada linguagem, um contexto geográfico específico, um contexto social, político ou econômico bastante diferentes da nossa realidade atual. E ao fazer essa transposição direta, nós acabamos deturpando o texto bíblico. O fato é que a tarefa da contextualização é tão necessária quanto complexa. Mas uma premissa básica é investigar o que nós já falamos, o que há de universal nos textos bíblicos, isso é, que princípios são comuns e permanentemente válidos a nós hoje, independente do lugar onde estamos, da origem que nós temos, da nossa cultura ou da nossa formação. A pergunta pelo que há de comum à experiência humana é um bom começo. Primeiro, para a gente compreender a Bíblia no seu contexto, mas também para contextualizar a sua mensagem para os nossos dias. Um autor chamado Richard Longenecker, ele elencou pelo menos 3 grandes tarefas ao estudar a Bíblia, que faz parte desses desafios. A primeira delas é a tarefa interpretativa, o que ele chama também de tarefa descritiva. Ele diz o seguinte: um dos compromissos mais importantes que o intérprete deve assumir, independente da sua linha teológica, é tentar compreender as palavras, as ideias, as intenções dos escritores e das escritoras da Bíblia, porque também mulheres escreveram a Bíblia, em seus contextos particulares. É bem conhecida a advertência de que texto fora de contexto é pretexto para heresia, ou seja, citar a Bíblia fora de contexto para fundamentar uma crença, um modo de pensar ou um modo de agir, como se fosse em si um apelo à autoridade. Vocês vão, se já não ouviram, vão ouvir muitas pessoas dizerem: a Bíblia é clara, irmão, a Bíblia diz isso. Essa última frase, por exemplo, pode dizer muita coisa, mas também pode não dizer nada. Em geral, ela é dita em situações em que a pessoa quer provar o seu ponto de vista simplesmente citando um texto bíblico. É por isso que é preciso destacar que, mesmo considerando aqueles e aquelas que acreditam que a verdadeira compreensão do texto bíblico vem através de uma revelação especial de Deus, através do seu Santo Espírito, nós precisamos entender que a igreja, como nós vamos ver adiante, é um lugar onde essas interpretações podem e devem ser testadas. A ação do Espírito Santo sobre a vida do intérprete não isenta essa pessoa de estudar cuidadosamente o texto bíblico por meio de outras ferramentas de análise. Como o próprio Longenecker diz, ao mesmo tempo em que o cristianismo é uma religião de revelação, é também uma religião histórica. E como tal, não pode negar a contribuição que outras pessoas fizeram para a interpretação bíblica antes de nós, desde os apóstolos até os dias atuais. Nós não podemos simplesmente ignorar
toda essa construção teológica e interpretativa que foi feita da Bíblia. Nós podemos concordar com algumas, discordar de outras, mas elas fazem parte desse processo histórico de interpretação. Mas mais do que isso, para o Longenecker, a própria dinâmica da revelação de Deus pressupõe um processo hermenêutico, uma vez que ele vai dizer: as boas novas da ação redentiva de Deus na história humana, em favor de todas as pessoas, são determinadas de um modo preliminar e promissor no Antigo Testamento, expressas de modo singular na obra de Jesus de Nazaré, interpretada e proclamada pelo testemunho apostólico do Novo Testamento e iluminadas e aplicadas pelo Espírito Santo. O que ele quer dizer com isso é que há toda uma história de interpretação dentro e fora da Bíblia que não pode ser simplesmente ignorada. Então, se nós temos o objetivo de compreender as palavras, as ideias, as intenções dos escritores e escritoras da Bíblia, a nossa atenção não deve se dirigir somente às características revelatórias e transculturais da mensagem bíblica, mas também para os contextos culturais, as situações específicas, as preocupações e interesses bem determinados, e também as convenções exegéticas de cada época. Ou seja, que métodos os escritores e escritoras da Bíblia usaram para interpretar as tradições que eles receberam. Como, por exemplo, como os escritores do Novo Testamento interpretavam o Antigo Testamento, quais ferramentas eles usavam para fazer essa interpretação. O Longenecker conclui que, ao realizar a primeira tarefa, que é a tarefa interpretativa ou descritiva, nós temos sempre que entender melhor alguns fatores. O primeiro deles é o seguinte: compreender o conteúdo e os fatores por detrás das interpretações dos autores e das autoras do Novo Testamento. A segunda coisa é compreender os métodos exegéticos que eles usaram. Eles e elas usaram para chegar às suas interpretações ou transmitir as suas interpretações às suas respectivas audiências, o seu público, considerando tanto a exegese intrabíblica, ou seja, o modo como eles interpretavam as tradições que eles receberam, como também a extrabíblica, ou seja, como eles articulavam as suas interpretações com o contexto no qual eles viviam. Só assim é que nós teremos melhores condições de compreender, nos apropriarmos, contextualizarmos para a nossa própria situação e sociedade o que está sendo apresentado no texto bíblico. A segunda tarefa nesse processo de interpretação é chamada de tarefa transformadora. A intenção dela é adequar a mensagem bíblica para o viver pessoal e comunitário. Essa iniciativa implica em dois compromissos que são paralelos, mas são interdependentes. O primeiro compromisso é aquele com a mensagem dos autores e autoras da Bíblia. O segundo compromisso é uma abertura ao Espírito de Deus para tornar aplicável aquilo que é tido como normativo na aplicação do Evangelho. Então fica evidente que essa segunda tarefa envolve uma resposta pessoal de fé e de compromisso e acontece principalmente, se não inteiramente, através da mediação da igreja, ou seja, da comunidade de fé a qual esse indivíduo que interpreta a Bíblia pertence. Isso significa que a Bíblia não pode ser interpretada à margem da igreja. Conforme nós convivemos em uma igreja, nós corremos o risco de nos esquecer o quão comunitário foi o contexto no qual nós fomos despertos para a mensagem do Evangelho. Numa sociedade individualista na qual nós vivemos e pela qual é formada a nossa consciência, nós somos levados a acreditar que o nosso despertar para a fé se deu quase que exclusivamente por uma busca pessoal e isolada. E as coisas não são bem assim. Não se trata aqui de ignorar o fato de que, em última instância, cada pessoa individualmente deve tomar a decisão de seguir ou não a Cristo, depois de apresentado ou apresentada a Ele. Mas de destacar que a mediação da comunidade de fé exerce uma influência decisiva
para o nosso julgamento sobre a mensagem do Evangelho, sobre as suas propostas e as suas implicações. De igual maneira, a tarefa transformadora da interpretação bíblica tem o objetivo de nutrir aquilo que nós chamamos de metanoia na igreja, ou seja, a conversão continuada dos discípulos e discípulas de Jesus, de modo que eles se pareçam a cada dia mais com o Mestre. Conforme o Richard Longenecker, o foco dessa transformação é, primeiro, a obra, o ensino e o exemplo de Cristo, tal como revelados no Novo Testamento. Em segundo lugar, o segundo objetivo, o segundo foco, o ministério do Espírito Santo, que viabiliza tanto na vida dos crentes individualmente, como também na sociedade, a obra, o ensino e o exemplo de Cristo. Nós lemos em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. No texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 21, nós lemos: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. É o Espírito Santo que nos ajuda a lembrar os ensinamentos de Jesus, que nos ilumina diante das incertezas que nós temos na vida. É o Espírito Santo que nos incentiva e nos dá força para seguir o exemplo de Jesus. E é o Espírito Santo que nos capacita para atuar com fidelidade os propósitos de Deus. É o Espírito que ajuda a discernir entre o que é normativo, ou seja, entre a natureza transcultural da mensagem do Evangelho e o que é circunstancial, aquilo que diz respeito aos modos próprios de uma época que os escritores do Novo Testamento usaram para transmitir e dar apoio à sua proclamação. A terceira tarefa nesse processo de interpretação bíblico é o seguinte: é a tarefa contextualizadora. Nós já falamos um pouquinho sobre ela quando discutimos o segundo ponto, apresentamos o segundo ponto, mas aqui ela vai ficar um pouco mais clara. Ela diz respeito ao desafio ou aos desafios, que são muitos, de expressar ou de testemunhar o Evangelho em contextos culturais e situações específicas, as mais variadas, como nós temos hoje em dia. Isso significa tornar inteligível e sensível a mensagem revelada por Deus através da Bíblia para o mundo atual. O Richard Longenecker, esse autor com o qual nós temos trabalhado até aqui, ele escreveu um livro chamado, não tem tradução em português, mas seria algo como Vinho Novo em Odres Velhos, contextualizando a confissão cristã primitiva. E nesse livro ele propõe 3 teses principais. A primeira delas é o seguinte: que o vinho novo do Evangelho foi contido nos materiais confessionais da igreja nascente, ou da igreja primitiva, como alguns gostam de dizer. E que materiais confessionais são esses? São os hinos, as fórmulas batismais, as fórmulas de fé, os quais foram incorporados nos textos do Novo Testamento. A segunda hipótese, ou a segunda tese que ele usa, que os escritores do Novo Testamento usaram frequentemente esses materiais confessionais como base para estruturar e apoiar a mensagem que queriam transmitir, de modo que fossem compreensíveis e relevantes para a sua audiência, contextualizando então o novo vinho em odres novos, de diferentes culturas e diferentes circunstâncias. A terceira tese dele neste livro é que o processo de contextualização dessas confissões de fé da igreja nascente, os escritores do Novo Testamento não somente enfatizaram os elementos centrais do Evangelho para a sua audiência original, mas também nos orientam, eles podem nos orientar hoje sobre como devemos contextualizar o Evangelho em diferentes contextos e em diferentes circunstâncias.
Nesse livro que eu mencionei, Vinho Novo em Odres Velhos, o Longenecker diz o seguinte: o que é declarado nas confissões do cristianismo nascente, baseado na proclamação das boas novas em Cristo Jesus e seus princípios subjacentes, é normativo para o pensamento e para o viver cristão. O que é descrito com relação às várias contextualizações daquela proclamação para diversas situações e culturas pode, de fato, ser apreciado em seus próprios méritos, mas não precisa ser visto como normativo para a fé e a doutrina cristã hoje em dia. Entretanto, embora normativas, estas descrições sobre como o Evangelho foi contextualizado no período apostólico da Igreja cristã nos instrui hoje através de exemplos de como devemos contextualizar aquele mesmo Evangelho para nossa realidade, nossa cultura e circunstâncias. E aí ele conclui: nossa tarefa em contextualizar o Evangelho hoje é derramar o vinho novo daquela mensagem em odres novos das culturas e contextos de nossos dias, permitindo a eles interagir um com o outro em um processo adequado de fermentação. Então eu diria que, como consequência, nós podemos concluir que qualquer interpretação sem contextualização é uma perversão ou um desperdício do Evangelho. A terceira sessão da nossa discussão sobre a interpretação da Bíblia é a seguinte: como ler a Bíblia comprometidos com a libertação? Antes de continuar, eu gostaria de dizer o seguinte: pode ser que, ao entrar em contato com a expressão hermenêutica da libertação ou interpretação libertadora da Bíblia, você seja levado ou levada a pensar que se trata de algo relacionado exclusivamente à abordagem da teologia da libertação. E pode ser que, por saber ou por ouvir falar que essa linha teológica utiliza como instrumento de análise conceitos e categorias ligadas ao materialismo histórico, proposto por Marx, você conclua que uma hermenêutica da libertação se trate de uma hermenêutica a partir, por exemplo, da luta de classes, ou que ela está focada exclusivamente numa leitura política da Bíblia, ou numa leitura ideológica da Bíblia, que reduz a fé cristã a um projeto terreno, esvaziando a sua dimensão transcendente. É certo que muitos teólogos e teólogas da libertação têm ligações político-ideológicas com o progressismo de esquerda, assim como também muitos outros teólogos e teólogas tiveram, ao longo da história, ligações com regimes ditatoriais de direita, regimes fascistas, nazistas, regimes ultranacionalistas, etc. Mas o fato é que, nem sempre quando lemos um texto que pretende analisar a Bíblia a partir de uma perspectiva libertadora, nós estamos diante de uma propaganda ideológica de esquerda, ou coisa do tipo, disfarçada de mensagem cristã, como é o temor de muitas pessoas atualmente, principalmente nesse contexto de polarização política no qual nós vivemos. Ninguém precisa aderir politicamente ao pensamento de esquerda para perceber que os temas da justiça social e econômica, paz, dignidade humana, partilha e solidariedade são centrais na mensagem, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, por exemplo, nós lemos: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? Eu penso que nós devemos conhecer as várias vertentes da teologia cristã e, depois de uma análise criteriosa, reconhecer os pontos positivos de cada uma e reter o que é bom, como nos ensina o texto bíblico. Isso serve tanto para a teologia da libertação quanto para a teologia pentecostal, a teologia puritana, a reformada, a anabatista, a católico-romana, a ortodoxa, a conservadora, a liberal, a feminista, a negra, a indígena, a teologia da criança, etc.
De volta ao nosso tema, e diante de tudo isso que nós vimos até agora, levando-se em consideração as 3 tarefas da interpretação bíblica, em especial aquela sobre a contextualização da mensagem bíblica, nós temos que nos perguntar, então, como é que essa tarefa, ou essa tarefa da contextualização, nos ajuda a refletir sobre o caráter libertador da revelação divina. O teólogo Paulo Sérgio Lopes Gonçalves nos dá algumas orientações. Ele diz o seguinte: a hermenêutica bíblica libertadora caracteriza-se por meio de 3 grandes traços significativos. Em primeiro lugar, privilegia-se a aplicação sobre a explicação, pois a Bíblia é lida como um livro da vida, onde se deve articular o sentido textual com os sentidos do texto sagrado. Esse privilégio da aplicação sobre a explicação é o sentido espiritual do texto bíblico, que transforma profundamente o texto, purificando. Em segundo lugar, essa hermenêutica busca descobrir e ativar a energia transformadora dos textos bíblicos, a fim de que as pessoas e a história sejam transformadas através da conversão e da revolução. Uma observação aqui: não se trata de uma revolução político-partidária ou apenas ideológica, mas aquela transformação operada pelo reino de Deus. Ele continua: em terceiro lugar, o contexto social da mensagem bíblica é acentuada pela leitura teológico-política, colocando o texto dentro do contexto, evitando a pura transposição da situação bíblica à nossa situação, para não se praticar erroneamente generalizações conceituais. O mesmo teólogo indica ainda 3 pontos que constituem a dinâmica interna da leitura popular da Bíblia, ou a hermenêutica da libertação, baseada na concretude da vida. O primeiro deles é saber como a Bíblia foi escrita e ler atentamente os seus textos. Isso tem uma relação com a tarefa interpretativa descritiva do Longenecker, da qual nós falamos. O segundo ponto, priorizar a leitura comunitária da Bíblia para formar a comunidade de fé. Isso significa que há uma relação com a tarefa transformadora, que inclui a ideia da igreja como espaço privilegiado da interpretação da Bíblia. E o terceiro ponto, servir o povo através do compromisso da construção de eficazes sinais do reino de Deus, que atinjam a totalidade da existência humana. Aqui, a relação tanto com a tarefa transformadora quanto a tarefa contextualizadora. Ou seja, fazer com que a palavra de Deus fale às pessoas hoje. Em relação à atualização da mensagem bíblica para os nossos dias, a hermenêutica libertadora deve seguir 3 etapas que são distintas, mas que são correlacionadas. Escutar a palavra de Deus a partir da situação histórica presente, discernir o aspecto da situação que o texto bíblico ilumina ou coloca em discussão, e trazer à tona os elementos suscetíveis para desenvolver a situação presente de maneira fecunda, conforme os propósitos salvíficos de Deus em Cristo. Uma hermenêutica que seguir essas orientações básicas será capaz de mostrar que a palavra de Deus é ao mesmo tempo histórica, ou seja, está entranhada na experiência humana e na concretude da vida, e também transcendente naquilo que vai além ou aprofunda a experiência humana para algo mais sublime e mais definitivo, que é a consumação do encontro com Deus e a vida plena em Jesus. Por isso, de antemão, é importante considerarmos esse duplo aspecto da revelação de Deus registrada na Bíblia. Ela é uma revelação imanente, ou seja, histórica, porque está situada no tempo e no espaço, e é transcendente, porque vai além do que é temporal e vai além do que é geográfico. Como um exemplo bem claro disso, nós temos a tradição profética no Israel antigo, que não se deu apenas por uma súbita inspiração dos profetas e das profetisas em um momento de êxtase ou iluminação divina. Se nós lemos com atenção os textos proféticos, nós vamos reparar que a sua mensagem é bastante concreta,
E ela aponta para situações reais e presentes na vida pessoal e coletiva do povo de Israel, como, por exemplo, injustiça, corrupção, falta de solidariedade, cobiça, desobediência, aliança e, consequentemente, o abandono da fé no Deus libertador do Êxodo e as práticas de idolatria, pelas quais o povo é condenado. De tudo isso resultando na segunda experiência histórica mais traumática que o povo de Israel teve, que foi o exílio. A profecia bíblica é profundamente detalhista quando descreve os problemas religiosos, políticos, sociais e também econômicos, éticos e morais dos israelitas. Nesse sentido, os profetas e as profetisas não eram meros visionários com uma mensagem exclusiva para o futuro. Eles e elas foram capazes de fazer um balanço de tudo o que acontecia no aqui e agora da sua época. Eles foram capazes de apontar para os desvios do povo, denunciar a sua infidelidade e anunciar a necessidade de uma correção imediata de rumo. E a forma de transmissão dessa mensagem não se deu exclusivamente através de oráculos misteriosos e codificados, sussurrados por Deus no ouvido dos profetas e profetisas, mas também por meio de uma leitura que esses servos e servas de Deus fizeram da sua realidade, evidentemente inspirados por Deus. Por outro lado, a mensagem profética, como qualquer outra mensagem bíblica, é também transcendente. Por quê? Ela indica que toda a injustiça, corrupção, falta de solidariedade, etc., nos afastam de Deus e nos tornam idólatras, independente da época, do lugar, da cultura. A denúncia profética contra o pecado e o anúncio da fidelidade à aliança são verdades atemporais e vão além, ou seja, elas transcendem a realidade concreta vivida por cada profeta na sua época. Elas também falam a nós hoje e falam vigorosamente. Isso significa que cada passagem bíblica está profundamente marcada por um determinado lugar, um determinado tempo e uma determinada conjuntura, cultura, forma de pensar, forma de se expressar, dentre outros aspectos que podem ser considerados como marcos na construção desses textos. Consequentemente, por causa de todos esses aspectos, uma interpretação bíblica responsável deve necessariamente levar em conta cada um desses aspectos. São esses aspectos que vão nos ajudar a compreender melhor o texto. Agora, nós não podemos nos esquecer que a mensagem bíblica não está aprisionada ou reduzida a nenhuma dessas referências. Ela sempre vai além. A mensagem bíblica sempre transcende. E aqui há um risco do qual nós devemos ficar atentos. O risco de ignorar ou desconectar os referenciais concretos das condições nas quais os textos bíblicos foram elaborados e escritos, como se eles fossem secundários ou simples acessórios para a revelação de Deus à humanidade. Ou seja, o fato de que a palavra de Deus transcende os referenciais concretos que fazem parte de cada texto não significa que ela não tenha qualquer relação ou está dissociada deles. Cada detalhe, cada palavra, cada símbolo, cada referência ou cada contexto importa para a interpretação. Imanência e transcendência são dois aspectos da mesma verdade revelada. E por quê? Porque a originalidade e a força da mensagem bíblica não estão restritas à sua transmissão inicial. Ou seja, a mensagem original de uma profecia em particular, transmitida em uma situação histórica bem específica, continuou a ecoar, a instruir, a advertir e também a inspirar pessoas de outras épocas, de outros contextos. E percebam como é dinâmica a palavra de Deus. Por mais datada que seja uma mensagem da Bíblia, ela vai continuar sendo sempre relevante para outras gerações, gerando novas perguntas
e, consequentemente, novas respostas, porque os contextos, os ambientes e as circunstâncias são sempre outras. Como eu mencionei anteriormente, quando nós lemos a Bíblia a partir dessa perspectiva, nós temos melhores condições de perceber que ninguém faz uma leitura neutra, ou seja, sempre interpretamos desde um ponto de vista. Segundo o biblista Gilberto Gorgulho, quem sofre algum tipo de violência e, portanto, carece libertar-se de uma realidade que aprisiona, que sufoca e que impede a vida em abundância prometida por Jesus, busca em sua leitura da Bíblia pistas e expectativas de justiça, de libertação e de vida. Essa pessoa que sofre busca saídas para situações de opressão e de dominação. Por outro lado, quem se encontra em situações de poder e de privilégios, quase sempre vai buscar, na sua leitura da Bíblia, justificativas tanto para legitimar o seu status, quanto para mantê-lo, e quase nunca para questioná-lo ou para reavaliá-lo. Nesse sentido, qualquer interpretação que minimize, oculte ou mesmo negue as condições que servem de obstáculo e de pedra de tropeço para que as pessoas sejam tratadas com dignidade, equidade e respeito, não está a serviço da libertação integral proposta por Jesus e, portanto, deve ser contestada. É por essa razão que, na definição do programa Clave sobre a nossa visão cristã de mundo, nós encontramos o seguinte raciocínio: a centralidade dos que sofrem violência, a prioridade que o Evangelho dá aos que ocupam o lugar mais baixo na sociedade, às vítimas do poder, seja lá qual for, é permanente no pensamento bíblico. Uma autêntica vontade de transformação requer que sejamos sensíveis a este chamado do Evangelho, que nos convida a olhar a realidade com os olhos de quem sofre, a torcer pelos pequenos e pelos postergados. Como eu disse antes, a ideia de que o próprio Deus intervém na história humana e toma partido dos mais fracos é um tema central e recorrente na Bíblia. Durante toda a sua história, desde as suas origens, o povo de Israel percebeu que uma das características mais contundentes e mais evidentes de Deus era a compaixão. Em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, nós lemos: Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, decidi livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Se nós observarmos esse texto dentro do contexto no qual ele se encontra, que é a libertação do povo de Israel, nós vamos perceber um detalhe muito interessante, que o próprio conceito de povo de Deus nasce a partir da libertação de Israel. Até então não se tinha esse conceito dos hebreus como um povo. Eles se tornam um povo mediante a libertação que Deus oferece a eles. Além do mais, no Egito, Moisés é avisado de que Deus toma partido no processo de libertação. E o partido que Deus toma não é do lado dos poderosos, não é do lado de Faraó, mas é dos escravos. Em Êxodo 3, versículos 11 e 12 e depois 16 e 17, nós lemos: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito
para a terra onde mana leite e mel. O processo de libertação do qual nós temos falado até aqui, não é um processo meramente secular, social, econômico, político, portanto fora do âmbito da salvação espiritual. Nada mais distante daquilo que nós encontramos nos relatos bíblicos. Eles contam as experiências concretas de libertação que dão sentido para a vida castigada daqueles que sofrem violências, daqueles que sofrem perseguições, fome, falta de moradia, marginalização por causa de preconceitos. É a memória da libertação que ajuda essas pessoas a resistirem às ameaças constantes que vivem. É essa memória que as fortalece na jornada rumo a essa vida plena prometida por Jesus. Assim como aconteceu com o povo de Israel no Egito, e que eles se sentiram, no sentido de que eles se sentiram fortalecidos e cheios de esperança, quando lhes foi dito que Deus estava ao seu lado num grande plano de libertação, também hoje nós somos alimentados com a esperança de que Deus continua evangelizando os pobres, curando os quebrantados de coração, apregoando liberdade aos cativos, dando vista aos cegos, pondo em liberdade os oprimidos e anunciando o ano aceitável do Senhor. E esse Deus que toma partido pelos mais fracos, que exalta os humildes e enche de coisas boas os famintos, é o mesmo Deus que dispersa os que são soberbos, derruba governantes dos seus tronos e despede de mãos vazias os ricos, como nós lemos em Lucas no capítulo 1, versículos 51 e 53. Portanto, a libertação bíblica não é simplesmente a salvação da alma como um distanciamento do mundo material corrompido pelo pecado, mas é a redenção da vida humana em todos os seus aspectos. E qual é a conclusão que nós podemos tirar disso? Que a Bíblia só pode conter uma mensagem atual e ser fonte de vida, de ânimo e de esperança à medida em que é interpretada como força de libertação por aqueles que creem e se comprometem com a libertação de todos que sofrem, em especial dos mais vulneráveis, dos desassistidos, dos marginalizados, dos excluídos. Se Deus sempre toma partido dessa gente, também esse é o lado em que devemos estar, se nós quisermos ser fiéis a Deus e ao seu projeto de libertação. O nosso testemunho enquanto comunidade de fé comprometida com a promoção da vida e com a denúncia de tudo que gera morte é o que atualiza e torna relevante a mensagem bíblica para os nossos dias. Se não existe esse compromisso entre aqueles e aquelas que dizem professar a fé no Deus libertador e nas boas novas do Evangelho, a boa notícia de salvação realizada em Jesus Cristo, então, é mensagem morta, sem vida. A função da hermenêutica comprometida com a libertação dos mais vulneráveis é compreender a Bíblia como registro da revelação de Deus na história. Nesse processo de revelação, cujo objetivo é salvar a humanidade, curar suas feridas, oferecer acolhida em seu sofrimento e restaurar os seus vínculos com Deus entre si, o lugar e a forma escolhidos por Deus não podem ser ignorados. O Deus que intervém é o Deus que se tornou gente, que se fez criança. Criança, inclusive, ameaçada de morte antes mesmo do seu nascimento. Criança refugiada, criada nas periferias do Império Romano. Criança que cresceu pobre e andou em meio aos marginais do seu tempo, mas que, quando adulto, teve compaixão da gente sofrida do seu povo, criticou o pecado pessoal da corrupção, da cobiça, do desprezo, da autossuficiência, da falta de amor, mas também reprovou os pecados estruturais dos sistemas políticos, dos sistemas religiosos e econômicos que promoviam desigualdades e que promoviam abismos entre as pessoas. E foi justamente por causa dessa oposição aos poderes deste mundo
que Jesus foi difamado, foi demonizado, foi preso, foi torturado e morto nas mãos do Estado sob a cumplicidade dos líderes religiosos do seu povo. Diante de todas essas evidências, nós não podemos, sob hipótese alguma, ignorar esses aspectos da encarnação do Verbo de Deus e também as suas implicações na luta por libertação hoje em dia. A verdade que emana da Bíblia é sempre libertadora, até mesmo para os opressores, para que eles sejam livres do seu desejo de domínio e do seu desejo de tirania. A graça de Deus que nos converte de nossa violência para a paz, do tratar mal para o tratar bem, do pecado para a vida, da indiferença para a compaixão, do desamor para o amor, é a mesma verdade que acabará salvando a todos, sejam vítimas, sejam vitimizadores, desde que estes se deixem transformar pela mensagem bíblica. A Bíblia deve ser lida com o intuito de iluminar o nosso caminho, nos guiar, nos fortalecer durante a jornada, nos inspirar, nos encorajar diante dos perigos e nos dar esperança de que um dia nós seremos libertos de toda a violência e de todo o mal que nos rodeia. Deus fala hoje através da vida iluminada pela Bíblia. Se tivéssemos que resumir o que foi dito até aqui, nós poderíamos tomar emprestadas as palavras do biblista Gilberto Gorgulho, que dizem: a hermenêutica aparece assim, como o discernimento da palavra que vem e comunica o espírito de vida e de amor na prática histórica de libertação dos pobres. E nós certamente podemos ampliar essa categoria aqui, não somente dos pobres, mas também de todos aqueles que sofrem. E ele continua: a tarefa da hermenêutica consiste em discernir na Bíblia o testemunho daqueles crentes, nossos pais e mães na fé, que encontraram em sua história o Deus da vida. Esse testemunho é indispensável para discernir em nossa história a palavra do Deus de Jesus, que comunica o Espírito em sua vida de amor. E o critério seguro para o discernimento se encontra na prática histórica de libertação dos pobres ou vulneráveis, mais fracos, pequenos, minorias, etc. No quarto ponto da nossa discussão a respeito da interpretação bíblica, nós vamos observar alguns princípios hermenêuticos e as suas características. Bom, no decorrer da história, vários métodos foram utilizados na interpretação bíblica e mais recentemente, nos últimos 200 anos, o estudo crítico da Bíblia ganhou bastante espaço. A chamada pesquisa histórico-crítica, por exemplo, se utiliza de métodos científicos padronizados, como ferramentas linguísticas, por exemplo, acesso a textos bíblicos em suas línguas originais, como o hebraico e o grego, coisa que não se tinha na antiguidade e era extremamente raro na Idade Média. Outras ferramentas como análises literárias, descobertas arqueológicas, pesquisas históricas, antropológicas, dentre outras. Esse tipo de abordagem da Bíblia, uma abordagem histórico-crítica, foi e continua sendo muito criticada e rejeitada pelos fundamentalistas. E aqui, fundamentalista não no sentido pejorativo, mas em referência ao movimento de protestantes ingleses e estadunidenses que no final do século XIX e no início do século XX, em reação ao que eles chamavam de liberalismo teológico, propuseram a recuperação ou a preservação do que eles entendiam ser os fundamentos da fé cristã. Inclusive, esse movimento vai escrever um livro chamado Os Fundamentos. Daí o nome fundamentalismo. Um desses fundamentos era justamente a doutrina de que a Bíblia é infalível, inerrante e suficiente, e que as suas narrativas descrevem fatos históricos e, consequentemente, deve ser interpretada de forma literal,
a não ser que se trate de analogias, parábolas ou poesias. Para os fundamentalistas, Deus, através do Espírito Santo, ditou palavra por palavra o conteúdo da Bíblia a que eles queriam escrevê-la. Uma observação aqui é importante. Estudar a Bíblia criticamente, ou seja, utilizando os métodos e os recursos da análise histórica, social, econômica, ideológica, literária, não significa que não cremos na inspiração divina nem na doutrina da inerrância bíblica. É verdade que muitos que estudam a Bíblia de forma crítica e acadêmica não acreditam nem na doutrina da inerrância nem da infalibilidade. Mas isso não quer dizer que o método histórico-crítico em si rejeita a autoridade da Bíblia, nem a considera um livro como qualquer outro livro, como criticam os fundamentalistas. Hoje em dia, muitos cristãos comprometidos com os ensinamentos da Bíblia e também com a missão da igreja aceitam a pesquisa histórico-crítica sem necessariamente considerar a Bíblia como um produto meramente humano. Portanto, não acreditem nessa crítica dos fundamentalistas, porque essa afirmação é muito superficial. A Bíblia é inerrante e infalível, mas as nossas interpretações ou os nossos métodos não são. A propósito, nunca é demais lembrar que todo recurso exegético e hermenêutico é um produto humano. Somos nós que criamos os métodos com os quais nós interpretamos a Bíblia. O que sim nós podemos dizer é que todos os métodos de interpretação têm as suas virtudes, mas também as suas limitações. Nós não teremos tempo suficiente para apresentar todos os métodos de interpretação utilizados ao longo da história, desde os escribas judeus até os exegetas do nosso tempo. Mas nós vamos olhar brevemente os 4 principais métodos que são utilizados atualmente. Lembrando que cada um deles tem os seus pontos positivos e as suas deficiências. E o texto base que nós vamos usar para fazer essa referência é o livro de um teólogo e biblista chamado Uwe Wegner, que se chama Exegese do Novo Testamento, um manual de metodologia. O primeiro método é o fundamentalista. Esse método foi proposto pelos protestantes que tinham como objetivo preservar e proteger a ortodoxia dos ensinamentos da Igreja da atitude crítica da teologia liberal. Por isso, vai dizer que cada detalhe da Bíblia é divinamente inspirado e por isso não pode apresentar erros, nem inconsistências ou mesmo ambiguidades. Quais são os prós e os contras desse método? Os prós: defender a inspiração e a autoridade da Bíblia como único referencial de fé e de prática. Um outro pró é que esse método encara a revelação de Deus com seriedade, com reverência e com compromisso. Um outro é enfatizar o papel do Espírito Santo no processo interpretativo. Agora, quais são os contras? A primeira coisa é que esse método absolutiza o sentido literal da Bíblia. Por exemplo, os fundamentalistas vão ter alguma dificuldade em articular a narrativa da criação, por exemplo, com as descobertas científicas. Um outro contra é o perigo da bibliolatria, ou seja, uma idolatria à letra dos textos. A Bíblia se torna um fetiche, ou seja, um objeto mágico, sobrenatural. A Bíblia é aberta no Salmo 91, por exemplo, como se o Salmo 91 fosse uma espécie de amuleto que protegesse a pessoa, protegesse a família ou a casa de algum mal. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo diz: não sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Um outro contra é que esse método fundamentalista não leva em conta as origens históricas da Bíblia, nem o desenvolvimento do seu texto ou das suas diversas formas e gêneros literários, o que enriquece muito a nossa leitura da Bíblia.
Um outro ponto negativo é que esse método exige uma adesão muito rígida a certas doutrinas, sem espaço para ampliar o seu alcance. Ele simplesmente repete a teologia, ele não produz teologia. Um outro ponto negativo é que ele apela ao senso comum, afirmando que determinada doutrina ou pensamento é bíblico simplesmente por estar presente na Bíblia. E isso atrai pessoas que querem respostas prontas. Um outro ponto negativo é que ele trata os autores e autoras humanos como meros escribas do ditado de Deus, como se eles não interagissem com o seu tempo, como se eles não tivessem algum tipo de protagonismo no processo de escrita da Bíblia. E isso, não significa que Deus não tenha também inspirado esse processo de escrita e não somente o ditado. Um outro ponto negativo, um último aqui que eu poderia citar, é que esse método ignora o fato de que não há texto original, mas somente cópias, que contêm muitos erros dos copistas, seja por falta de atenção, omissão ou repetição, ou por interpretação própria. Muitas vezes os copistas estavam cansados e cometiam alguns erros, acabavam repetindo uma linha que acabaram de escrever, ou uma palavra, ou retiravam essa palavra ou essa linha, porque lá no original era uma repetição intencional do autor para reforçar uma ideia. Alguns copistas acabavam por omitir essa parte. O fato é que nós não temos nenhum texto escrito originalmente, seja pelos autores e autoras do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. O que nós temos são cópias das cópias das cópias. E essas cópias precisam ser analisadas de maneira crítica, justamente porque estas, sim, contêm erros de edição e tudo mais. O segundo método que nós podemos citar é o método estruturalista. Esse método enfatiza a ideia de que um texto é, por definição, uma rede coerente de relações na qual os elementos, que são as palavras e as frases, estão em maior ou menor grau relacionados uns com os outros. E o objetivo desse texto é causar um efeito, um impacto no leitor. Um exemplo de estrutura é a descrição da oposição entre os frutos do Espírito e as obras da carne, em Gálatas capítulo 5, dos versículos 16 a 25. O mesmo tipo de estrutura é encontrada em Romanos 8, de 1 a 7. A coerência do texto se dá pela repetição de expressões, como, por exemplo, carne e espírito. No método estruturalista, o texto é entendido como uma unidade que possui em si mesma significados que vão além da intenção original do autor. O que isso quer dizer? Que todo texto tem uma identidade. Segundo esse método, todo texto tem uma identidade própria, ou uma autonomia, ou ainda, como eles costumam dizer, é uma reserva de sentido, apesar de ter uma história. Esse método não ignora, nem está dissociado da pesquisa histórico-crítica, mas o objetivo dele é responder outras perguntas, como por exemplo, como é que esse texto funciona? Como é que ele produz sentido? Ou o que se passa no texto em si? Quais são os prós, os pontos positivos? Esse método nos ajuda a uma leitura mais atenta do texto como um todo, como uma estrutura coerente, e não somente de algumas partes ou aspectos da narrativa, o que ajuda a não sustentar uma doutrina ou um pensamento baseado em apenas um versículo, por exemplo. Poder enxergar o texto como uma unidade coerente de sentido. O segundo ponto positivo é que ele enfatiza as oposições como fundamentais para a compreensão do texto. Por exemplo, vida e morte, luz e trevas, amor e ódio, riqueza e pobreza, o ser humano novo e o ser humano velho. Então nós vamos encontrar com muita frequência essas estruturas ou essas oposições estruturadas dentro de um texto. Um terceiro ponto positivo é que ele fundamenta a validade de novas leituras e interpretações.
porque cada texto pode carregar em si múltiplas interpretações. Um quarto ponto positivo, esse método permite que a mensagem bíblica seja renovada por várias gerações. Ou seja, sua mensagem central não muda, mas se adapta a diferentes circunstâncias. Quais são os contras ou os pontos negativos do método estruturalista? Ele é um método bastante aberto e apresenta propostas muito diversificadas, o que torna difícil a opção por ele como uma abordagem consistente. Um segundo ponto negativo é que, dependendo da análise proposta, pode ser muito complexa, com terminologias pouco conhecidas e, portanto, de difícil assimilação ou aderência a ele. Em sua forma extrema, não se interessa pela origem e pelo desenvolvimento histórico dos textos, e por isso se torna muito abstrato e distante da vida concreta, do contexto, das circunstâncias, tanto do autor do texto quanto da sua audiência. Um terceiro ponto negativo é em relação às oposições, como chave hermenêutica. Elas não são categorias definitivas para compreender o texto. É preciso considerar também o contexto. Além disso, nós podemos ficar presos em falsas oposições, como, por exemplo, matéria e espírito, indivíduo e a sociedade, como se eles fossem excludentes. O terceiro método que nós vamos destacar aqui é o método histórico-crítico. Esse é o método que marca a incorporação da pesquisa histórica das ciências em geral, como antropologia, sociologia, arqueologia, filologia, que é o estudo das línguas antigas, etc., na tarefa de interpretação da Bíblia. Ele surgiu como uma reação às interpretações alegóricas que marcaram a história da interpretação da Bíblia desde o período apostólico até o início da Era Moderna, mas com muito mais força na Idade Média. Em primeiro lugar, é um método histórico, não somente porque lida com fontes históricas, no caso a Bíblia, mas porque analisa também a evolução histórica dessas fontes, desde a sua produção, seja oral e escrita, os estágios da formação, sua recepção pelos leitores e leitoras de diferentes épocas e a sua contextualização, além de se interessar também pelas condições históricas nas quais os textos foram produzidos, compilados e transmitidos. E ele é um método crítico porque manifesta uma série de juízos, pareceres, posições sobre as fontes que analisa. Nós não devemos entender crítico aqui no sentido de uma disposição negativa de procurar erros na Bíblia, ou de depreciá-la, ou até mesmo de rejeitá-la como palavra de Deus. O que é analisado e julgado com critérios científicos são os aspectos históricos e literários do texto, e não o seu conteúdo como testemunho humano da revelação de Deus. Nesse sentido, a atitude de suspeita presente nesse método não precisa ser vista de modo negativo. É, na verdade, uma abordagem que se aproxima do texto através de perguntas que ajudam a compreender o texto em si, ou melhor, tanto o texto em si, quanto as condições existenciais de quem lê o texto. Sobre isso, o filósofo Paul Ricoeur disse: "Parece-me que a hermenêutica é animada por esta dupla motivação, disposição para suspeitar, disposição para escutar, propósito de rigor, propósito de obediência. Em nossos tempos, ainda não conseguimos afastar de todo os ídolos e simplesmente começamos a escutar os símbolos." Diferenciação entre crítica textual e crítica literária também é importante para a gente compreender o método histórico-crítico. Segundo o biblista Cássio Murilo Dias da Silva, a crítica textual procura reconstruir o texto tal qual saiu da mão do autor ou do último redator, ou seja, o texto original, a fim de elucidar as mutações que o texto escrito sofreu ao longo da sua história através das várias cópias e dos manuscritos. E a crítica literária procura refazer o processo de formação literária do texto.
por meio da reconstrução das etapas anteriores à redação, ou melhor, da redação final. Para tanto, precisa distinguir os elementos que foram utilizados pelo último redator na conclusão do seu trabalho e com as quais esse mesmo redator modificou um texto ou uma tradição oral que já existia anteriormente, que é considerado a forma primitiva do texto. Essa análise de etapas ou fases da vida pelas quais o texto bíblico teria passado é feita com o auxílio de algumas ferramentas. Primeiro é a crítica das fontes. Ela sustenta que a forma final dos livros da Bíblia, ou de boa parte deles, é resultado da compilação de fontes diferentes que circulavam independentes, vindas da tradição oral ou de outros textos, por exemplo, cânticos, salmos, provérbios, relatos de milagres, parábolas, contos sobre a paixão e outros. A crítica da razão é um segundo elemento do método histórico crítico, que estuda os textos bíblicos em sua redação final, do modo que chegou a nós, com ênfase nas adaptações ou nos arranjos que os autores e autoras dos textos bíblicos fizeram da tradição que receberam. O que isso significa? Que eles contextualizaram para a sua audiência as tradições que eles receberam. Por exemplo, explica as diferenças nos evangelhos, ou a maneira como os livros de Reis e Crônicas contam a história da monarquia em Israel. Isso, em particular, é bastante interessante porque tanto o livro de Crônicas como o livro de Reis estão interessados em narrar a trajetória dos reis de Israel, mas a maneira como eles fazem isso é bastante diferente. Esse método também tem uma estreita ligação com a crítica das fontes, da qual acabei de falar. E ele surgiu como uma reação à crítica das formas, que é a próxima. E essa crítica das formas considera que os autores bíblicos meros compiladores do material transmitido pela tradição, seja oral ou escrita. A crítica da redação defende a ideia de que os redatores finais do texto, mesmo sendo autores, ou melhor, mesmo não sendo autores de fato das tradições que eles receberam, são autores de direito dos textos que compilaram e reorganizaram, porque nesses textos nós podemos encontrar os estilos, as habilidades e as teologias próprias dessas pessoas que fizeram esse trabalho. Além de reconhecer também um pouco mais sobre, conhecer um pouco mais sobre o seu contexto histórico social. É por causa dessa crítica que nós não podemos dizer, por exemplo, que os evangelhos dizem a mesma coisa de formas diferentes. Se as palavras, se o lugar das narrativas são diferentes, é porque os autores têm intenções distintas. A crítica das formas, ou também conhecida como crítica dos gêneros literários, procura determinar a estrutura formal de um texto, ou seja, a forma que ele assumiu, seja como lei, saga, novela, narrativa histórica, fábulas, oráculos proféticos, poesia, cânticos de guerra, de amor, cultuais, que são os hinos ou textos litúrgicos, relatos de vocação, provérbios, apocalipses, parábolas, evangelhos, epístolas, catequeses, que são as instruções, confissões de fé, fórmulas batismais e outras. Todas essas formas são gêneros literários. E o objetivo também da crítica das formas ou dos gêneros literários é de tentar determinar em que situação concreta esse gênero literário era usado e qual é a sua finalidade. Mais importante do que nós conhecemos cada detalhe de cada aspecto da crítica ou dos métodos, é importante lembrar que todas essas ferramentas possuem cada qual os seus critérios próprios de análise, os quais nós não vamos mencionar aqui por causa do tempo. Mas para quem quiser se aprofundar, vai poder acessar essas informações através da bibliografia indicada.
Quais são os pontos positivos do método histórico-crítico? Primeiro, a dimensão histórica do método não contradiz a crença de que os textos bíblicos são expressão da revelação divina à humanidade, mas busca estudar e se aprofundar nas situações históricas e também nas situações concretas das quais a Bíblia surgiu, justamente para tentar compreendê-las melhor, ou para tentar compreender a Bíblia melhor. Por essa razão, esse método enfatiza a Bíblia como uma expressão de fé e não como um manual de história ou um tratado de ciência, por exemplo, nos ajudando a distinguir entre o que é histórico, factual, e aquilo que é revestido de forma histórica. Um outro aspecto positivo do método histórico-crítico é que ele é capaz de nos mostrar pela pesquisa histórica o quão diversificado teologicamente era o cristianismo em suas origens. Outro aspecto positivo é que ele é capaz de nos mostrar que, pelo compromisso que vários autores e autoras tinham com a verdade do Evangelho, eles também foram críticos em relação aos posicionamentos distintos quanto à revelação de Deus. Por exemplo, em Gálatas 2, nós temos ali o problema da circuncisão imposta pelos judeu-cristãos aos gentios. E Paulo vai fazer toda uma discussão ali a respeito dessa imposição a qual ele não concorda, a qual ele critica. Outro exemplo é que o próprio Jesus foi crítico em relação às tradições que se distanciaram dos mandamentos de Deus. A gente pode ler Marcos capítulo 7, dos versículos 8 ao 13, ou também as várias vezes que Jesus disse: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus não nega aquilo que foi dito, mas ele readapta, ou ele adapta para o seu tempo. Por ser crítico, o método nos ajuda a aperfeiçoar a nossa leitura, o nosso discernimento, e nos ajuda a avaliar melhor e distinguir entre o que é essencial e o que é circunstancial no texto, aquilo que é importante e aquilo que é secundário. Quais seriam os aspectos negativos do método histórico-crítico? Primeiro é o seguinte: ele é um método que, por ser insistentemente questionador, corre o risco de parecer cético em relação à crença na inspiração divina e à autoridade da Bíblia. Um segundo ponto negativo é que ele pode ser usado para se apropriar da Bíblia, como o método que possui as melhores condições, se não as únicas, para compreender a Bíblia. Agindo assim, o exegeta histórico-crítico pode até interpretar bem o texto, mas será incapaz de deixar o texto falar ao coração, de ser interpelado pelo texto e, consequentemente, ser transformado pelo texto. Em algumas situações, e esse é outro ponto negativo, quando esse método é utilizado de forma isolada lá na academia, ele pode se tornar extremamente racionalista, hipotético e distante da realidade da igreja, e também distante das necessidades e desafios concretos das pessoas, criando uma espécie de barreira entre teólogos e teólogas e não teólogos e não teólogas. As críticas mais fortes acusam esse método de arrogância para com os considerados mais ingênuos ou conservadores, e também uma espécie de idolatria do intelecto, ou seja, só quem domina as técnicas é que consegue interpretar a Bíblia adequadamente. E por ser um trabalho de especialistas, ele acaba criando essa barreira entre as pessoas. Por essa razão, pode ser que a interpretação ofereça poucos resultados práticos para a vida cotidiana dos cristãos e cristãs, porque há uma linha de pensamento entre aqueles que utilizam esse método que diz que a aplicação do texto interpretado não é tarefa da exegese, mas sim uma tarefa da homilética, que se ocupa da pregação da mensagem. Um outro ponto negativo é que esse método é ainda muito impopular entre aqueles que estão fora da academia. E a maioria das pessoas continua fazendo uma interpretação literal ou alegórica da Bíblia. Ao privilegiar a dúvida, ou melhor, ao elevar a dúvida ao status de critério absoluto para a interpretação,
o exegeta histórico crítico pode experimentar uma espécie de declínio em sua vida espiritual e um aumento de incredulidade sobre alguns pilares da fé cristã. Isso se agrava se não há compromisso de fé com as Escrituras nem com a Igreja. Mas como foi falado antes, se existe esse compromisso, quem utiliza do método histórico crítico tem que estar bem ciente desse risco. Por último, nós temos o método histórico gramatical, ou também chamado de gramático histórico. É o nome dado ao tipo de abordagem do texto bíblico que surgiu como resultado da Reforma Protestante e tem sido bastante propagado por muitos teólogos reformados atualmente. Os pressupostos desse método sugerem que, sendo a Bíblia a autoridade suprema para o cristão, ele não pode, ou ela não pode ser submetida a nenhuma norma externa de crítica, muito menos a uma atitude de suspeita. Além disso, esse método afirma que há somente um sentido para cada texto bíblico, sendo que esse sentido é natural, é óbvio e acessível para todos e todas que querem estudar a Bíblia de forma reverente. Considera ainda que há modos particulares na transmissão das verdades bíblicas. Os pontos essenciais dessas verdades são suficientemente revelados e acessíveis. Esse método tem como um dos seus objetivos validar as doutrinas da inspiração divina, da inerrância, da infalibilidade e autoridade da Bíblia. Ele é gramático porque integra a pesquisa sobre a linguagem e a sua utilização nos textos bíblicos. E ele é histórico porque busca compreender as condições históricas em que a Bíblia foi criada. Quais são os prós? Os pontos positivos. Ele tem uma atitude reverente em relação à Bíblia, como palavra inspirada, infalível, inerrante, coerente e autoritativa de Deus para com a humanidade. Por isso, reafirmam que somente a Bíblia pode ser fonte de formulação de doutrinas. Um segundo ponto positivo, ele enfatiza a necessidade do Espírito Santo para uma compreensão adequada da Bíblia. Um outro ponto positivo, ele reconhece a Bíblia também como produção humana, ao longo de épocas e contextos históricos distintos, mas o significado de cada texto é atemporal e ele pode falar às pessoas de épocas distintas. As diferenças nos contextos, então, elas podem ser superadas pelo entendimento de que a revelação de Deus é progressiva. Ou seja, aquilo que foi dito no Antigo Testamento ainda tem uma certa validade, mas ele não é normativo tanto quanto os textos que nós encontramos no Novo Testamento. Um outro aspecto positivo é que esse método enfatiza o pressuposto de que a Bíblia interpreta a Bíblia, ou dito de outra forma, que a Bíblia é a sua melhor intérprete. E, por fim, esse método respeita o legado teológico das gerações anteriores, em geral, ou principalmente o legado reformado, ou seja, não se ignora toda a produção teológica que foi feita por gerações anteriores. Pontos negativos. Primeiro, rejeita ferramentas importantes da crítica para o aprofundamento do significado dos textos bíblicos e acaba ignorando as particularidades de cada texto e a riqueza contextual que cada um contém. Segundo, é um tanto idealista porque afirma que os pressupostos e condicionamentos dos seus proponentes não influenciam na sua leitura, como se o intérprete fosse capaz de ler a Bíblia de forma pura, sem a interferência das circunstâncias que fazem parte da sua vida. Um outro aspecto negativo é o pressuposto de que cada livro, trecho ou versículo da Bíblia apresenta somente um único sentido, que seria aquele pretendido pelos autores e autoras originais, e que esse sentido seja claro para todos e natural. Isso não se observa na prática, principalmente se a gente comparar as interpretações e comentários de duas pessoas ou mais que são proponentes do mesmo método. Fosse assim, como insistem, haveria uma certa uniformidade em sua teologia, o que não é verdade, embora isso seja muito mais uma questão pessoal de cada intérprete, não do método em si.
a defesa que eles fazem dessa crítica é a seguinte: as diferentes interpretações e, consequentemente, as diferentes posições doutrinárias entre os seus proponentes são resultado das falhas dos intérpretes por causa da sua natureza humana e por causa das suas limitações. Da mesma forma que o método histórico-crítico, o método histórico-gramatical pode ser acusado de arrogância por supor que é o único método que respeita a Bíblia como palavra de Deus, ou aquele método que mais honra a Bíblia como palavra de Deus. É sempre importante a gente lembrar e reforçar a ideia de que nenhum método e nenhuma interpretação, e consequentemente nenhum pensamento teológico é estático, no sentido de que não muda, de que não evolui. Apesar de serem culturalmente condicionadas todas as vertentes teológicas e, portanto, todos os seus modos de ler e interpretar a Bíblia, até mesmo as mais conservadoras, as mais tradicionais, sempre apresentam algum tipo de mudança, de evolução ao longo dos anos. O que ninguém minimamente comprometido com o Evangelho pode negar é que Jesus Cristo é a chave hermenêutica por excelência. Ele é a verdadeira palavra de Deus, o Verbo vivo, o Logos de Deus, revelado na história para a salvação, libertação da humanidade. Mas não somente o Cristo da fé, o Filho de Deus, o Redentor e Salvador do mundo. Também o Nazareno, filho de José e Maria, desterrado na infância por causa da violência, carpinteiro do interior da Judéia, pregador itinerante pobre, solidário aos sofrimentos do seu povo e também daqueles que nem povo eram considerados como samaritanos, profeta perseguido, torturado, morto pelos poderes estabelecidos da sua época. Todos esses aspectos que compõem a vida de Jesus devem estar sempre presentes na nossa leitura da Bíblia. Nós não podemos separar a dimensão humana da dimensão divina de Jesus, como fizeram muitos hereges dos primórdios do cristianismo, sob o risco de omitir aquilo que fundamenta, que molda, que inspira e que direciona toda a experiência cristã. Qualquer que seja o método que utilizamos para ler a Bíblia, ele deve estar sob uma espiritualidade que testemunhe o Verbo encarnado e libertador. Qualquer leitura que não esteja baseada nem inspire libertação, isso é, a superação das situações que geram violência e que geram morte, não é uma leitura consonante com o testemunho de Jesus Cristo. E nesse sentido será uma leitura que alimentará um evangelho deturpado ou até mesmo um anti-evangelho. Para terminar, eu gostaria de deixar a vocês um pensamento do teólogo e filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, para quem o amor é o critério mais importante para se ler e compreender a Bíblia. Para ele, a regra de fé: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o que determina o modo como devemos ler a Bíblia. Então, há uma espécie de circularidade pela qual nós devemos nos orientar. Uma vez que a Bíblia proclama o amor de Deus por toda parte, é essa a regra de amor que governa a Bíblia. E, portanto, é somente através do amor de Deus que se pode compreender a Bíblia corretamente. Um abraço a todos vocês e nos vemos na próxima semana.